O banquete de Esther. Esse é o tema da nossa história de hoje. Oi, meus amigos, tudo bem? Algum de seus amigos já convidou você para almoçar na casa dele sábado? Se ainda não, seja você o primeiro a convidá-lo. Assim, talvez ele convide você. Na história de hoje, o rei Xerxes vai ser um convidado especial da rainha Esther. Bom, então vamos à nossa história. Depois de 3 dias e 3 noites sem comer e beber, Esther vestiu sua roupa mais bonita e foi ver o rei. Ela entrou pela sala do trono e ficou em pé silenciosamente. Quando o rei Xerxes a viu, ele sorriu e lhe estendeu o cedro de ouro. Aí, Esther caminhou em direção ao cedro de ouro e o tocou. Que posso fazer por você, rainha Esther? Eu lhe darei até metade do meu reino. Eu fico muito feliz. Eu vim aqui porque preparei um banquete especial para você e para a Amã hoje. Por favor, aceite meu convite. Claro que aceitarei seu convite, Esther. Estarei lá. Mais tarde, quando a mãe e o rei participavam do banquete, o rei perguntou a Esther: Que posso fazer por você, Esther? Lembre-se que eu lhe darei até metade do meu reino. Você é muito bondoso, rei Xerxes. Vem amanhã com a Amã a outro banquete. Então, farei o meu pedido. Uau! Outro banquete? Com certeza estaremos aqui. O de hoje estava uma delícia. Meus amigos, naquele dia, Amã voltou para casa cheio de si. Ninguém mais havia sido convidado para o jantar com o rei e a rainha. E passando, ele viu Mardoqueu sentado perto do portão. Mardoqueu, como sempre, nem se inclinou diante dele. Para dizer a verdade, ele nem mesmo se levantou quando viu Amã. Aí, Amã ficou muito zangado, mas não disse nada. Aí, quando Amã chegou em casa, ele começou a se gabar para os seus familiares e amigos. Eu sou um homem muito feliz. Eu tenho filhos, tenho dinheiro e poder. O rei gosta de mim e ele me deu uma posição de destaque. E abaixo do rei, sou a pessoa mais importante. O que mais eu quero? E eu fui o único a ser convidado pela rainha Esther para o seu banquete com o rei. Amanhã vou para outro banquete. Só que Amã, meus amigos, ele não estava satisfeito não. Ele começou a se queixar de Mardoqueu. Tudo está perfeito, a não ser ele, aquele Mardoqueu. Agora mesmo, eu passei por ele. Ele nem se levantou e me cumprimentou. Sentado estava, sentado ele ficou, lá perto do portão do rei. Que homenzinho petulante. Você está marcando bobeira. Por que você não enforca? Quando aquele homem falou aquilo, Amã gostou da ideia, sabia? Aí, sabe o que foi que ele fez? Ele pediu que seus funcionários construíssem uma forca. Lá no palácio naquela noite, o rei Xerxes perdeu o sono. Então, ele pediu um de seus servos que lhe trouxesse o registro diário da corte. Então, aquele servo começou a ler sobre aqueles 2 guardas que queriam matar o rei. Mais à frente na leitura, ele leu a parte que Mardoqueu desempenhou em relatar aquele plano. Mardoqueu salvou minha vida. Nós o recompensamos? Não, majestade, nunca o fizemos. Na manhã seguinte, Amã compareceu diante do rei. E ele planejava pedir permissão ao rei para fazer uma maldade com Mardoqueu. Olha que homem chato. Só que antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, o rei lhe fez uma pergunta. Amã, o que deve ser feito para honrar um homem que praticou uma boa ação? Vai vendo. Amã pensou que o rei estivesse falando sobre ele. Então, ele disse: majestade, essa pessoa deve ser colocada a sua veste real e também usar a sua coroa. E outra coisa também para todos verem. Ele deve ser conduzido sobre o cavalo real pelas ruas da cidade. E o servo que estiver conduzindo deve falar assim, Assim o rei faz a quem ele deseja honrar. E aí, o que você achou? Eu achei uma ótima ideia, Amã. Pois agora, faça imediatamente com Mardoqueu tudo o que você disse. Não se esqueça de nada. Amã, meus amigos, precisou fazer tudo o que o rei havia pedido. Só que Amã, meus amigos, se sentia tão desconcertado e tão envergonhado que escondia de todas as pessoas o rosto ao voltar para casa. E quando ele chegou em casa, ele disse para os seus amigos o que havia acontecido. Eu te avisei, Amã. Você está perdendo todo o poder para Mardoqueu. E outra coisa, você não vencerá. Você está sendo derrotado.
Amã ficou com aquela fixação na cabeça, querendo fazer alguma coisa ruim com Mardoqueu. E naquele dia mesmo, antes que Amã tivesse tempo para responder, os servos do rei chegaram. Eles apressaram Amã a ir ao segundo banquete que a rainha Esté havia preparado. Esses aqui são os meus amigos que pararam um minutinho e escreveram pra gente. Gabriel, Mariane, Felipe, Aldemir, Vanusa, Maiara, Isabelle, Elisa Helena, Fabiana, Alice, Rebeca dos Santos, Denis Souza, Raquel Rodrigues, Daniel Lourenço, Letícia que mora na Irlanda, Nilson Mota, Brian, Cíntia, Rafael Bini, Luciana, Davi Luca, Denilze, Gabriele, Rebeca Costa, Laís Giovana, Paloma, Oliana, Joaquim Carvalho, Daniel Lourenço, Letícia, Josi Assunção, Gisele Ferreira, Rodolfo, Arthur, Bernardo, que moram lá nos Estados Unidos. A igreja que ele frequenta fica em um lugar que eu não sei dizer o nome, mas é esse nome aqui, ó. E esses aqui são os nossos amigos que colocaram suas datas de aniversário. Brian, Rafael Bini, Joaquim Carvalho, Rebeca Santos, Gabriel, Elisa Helena e Letícia. Que Papai do Céu abençoe todos vocês. Hoje, meus amigos, nós temos 4 pedidos de oração. Eles estão aqui e vocês vão escolher um deles e nós vamos orar nessa semana, tá bom? Busque a vontade dele em tudo que fizer e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Provérbios, capítulo 3, versículo 6. Busque a vontade dele em tudo que fizer e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Com o auxílio divino, sou encorajado a fazer o que é correto. Com o auxílio divino, sou encorajado a fazer o que é correto. Agora a gente vai orar. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos ainda de ouvir a Tua palavra. Abençoe cada pessoa que passou aqui. Se ela tiver algum problema, que o Senhor possa cuidar dela. Alguns amigos deixou aqui alguns pedidos de oração. E por favor, Senhor, ouve conforme a Tua vontade. Abençoe os meus amigos que estão doentes. Cuida de seus pais, para que eles possam cuidar deles. Nos dê um dia feliz contigo. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, meus amigos. Até a próxima história. A próxima não perde que já é o final.